Glória a Deus, meu querido. Abre sua Bíblia comigo lá em Atos capítulo 2, livro de Atos capítulo 2. Estamos numa série aí, né, estudando e aprendendo um pouquinho mais sobre o livro de Atos. Por que estamos lendo esse livro, meu querido? Porque ele é o pontapé inicial da igreja. Essa é a igreja, a primeira igreja, né, de Cristo aqui. E esse é o referencial, meu querido, de igreja que nós temos. À medida que o tempo foi passando, a cultura, as coisas foram acontecendo, muitas coisas entraram em muitas culturas e entendimentos entraram dentro da estrutura da igreja, e aí a gente vê muitas coisas, né, acontecendo a partir da história, quando você vai estudar a história da igreja. Mas aqui no livro de Atos nós vamos entender a essência daquilo que Cristo espera de nós. E nós precisamos ser discípulos de Cristo, esse é o nosso papel. Nós não estamos aqui para levantar a bandeira de uma igreja A, B ou C. Nós não estamos aqui para levantar uma religião, né? A religião evangélica. Não, meu querido. Nós estamos aqui e precisamos ser discípulos de Cristo. Quando nós conhecemos a Cristo, quando nós temos a revelação da obra de Jesus Cristo na cruz, que fomos resgatados, libertados de nossos pecados, resgatados pelo amor de Cristo e pela entrega de Cristo na cruz. Então isso nos habilita a sermos filhos de Deus e, consequentemente, como filhos, precisamos caminhar como Cristo caminhou, ser um discípulo de Cristo, ser um seguidor de Cristo. E é exatamente isso que nós aprendemos lendo o livro de Atos, e é por isso que estamos mergulhando nessa história e nesse livro. Então vale a pena você acompanhar conosco. Nós vamos do 14, Atos capítulo 2, versículo 14, nós vamos até o 36, então acompanha aí, meu querido, não se perde no meio do caminho, é um texto um pouco mais longo, ele traz algumas abordagens, ele vai para um lado, volta para o outro, mas, meu querido, permanece firme aí e acompanha comigo em nome de Jesus. Mas Pedro, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e lhe disse: homens da Judéia, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, e escutai as minhas palavras. Porque estes não estão embriagados como imaginais, sendo que já esta é a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos, e sobre os meus servos e sobre minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, e eu mostrarei maravilhas em cima do céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor da fumaça, sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e notável dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, ouvi essas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez por meio dele em nós e em vós. Como também vós sabeis, a este é entregado pelo determinado conselho e a presciência de Deus. Tomando vós pelas mãos perversas, crucificaste e os mataste, a qual Deus ressuscitou, solta as dores da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele: eu via o Senhor sempre diante de minha face, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegrou, a minha língua se exultou, e além disto, a minha carne também repousará na esperança. Porque tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me de conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria com o teu semblante. Homens e irmãos, deixe-me falar-vos francamente do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e a sua sepultura está entre nós até hoje. Portanto, sendo profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, ele levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono.
E ele, prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. A esse Jesus, Deus o ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Portanto, tendo sido exaltado pela direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isso sobre que vós agora vedes e ouvides. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta à minha direita, até eu fazer os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Saiba, pois, com essa certeza, toda a casa de Israel, que este mesmo Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite. Que o Senhor nos traga entendimento e revelação da Tua palavra. Que aquilo que o Senhor tem nessa noite se cumpra em cada vida aqui, Deus. O Senhor conhece a realidade de cada pessoa que entrou por essa porta e aqueles que estão acompanhando pela internet. Que assim, Pai, o Senhor, através do Teu Espírito, os direcione e os ministre, Pai. Para que possamos sair daqui, ó Pai, mais parecidos contigo. Temos um alvo e esse alvo é Cristo. Então nos leva a viver como discípulos, como seguidores, como filhos, assim como Cristo viveu, Senhor. No nome de Jesus, nos faz entender aquilo que é a Tua verdade, aquilo que é a Tua vontade em nossas vidas. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus, Senhor. Amém. Você pode dar mais uma salva de palmas a Deus? Querido, aqui nós vemos então aquilo que se passou após a descida do Espírito em Pentecostes. Nós lemos isso no culto passado, né? Então você pode acompanhar essa mensagem lá no Facebook. Mas, meu querido, nós vemos aqui então, ali os discípulos estavam orando, esperando que Deus manifestasse algo, era uma promessa de Deus. Eles recebem o poder do Espírito de Deus para que serem testemunhas de Cristo. Está lá em Atos 1, nós falamos isso iniciando essa mensagem, essa série de mensagens. O poder de Deus em nossas vidas tem um papel de nos fazer testemunhas de Cristo, de ser aqueles que têm a capacidade de anunciar Cristo. E para isso precisamos conhecer Cristo. Esse poder também tem a capacidade de nos santificar, de nos transformar, de nos regenerar, de nos fazer ser nova criatura, né? Por isso a palavra vai dizer que então, quando estamos em Cristo, as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo, nos tornamos novas criaturas. O simbolismo do batismo, de um novo nascimento, aonde então nós reconhecemos a obra de redenção de Cristo, nós morremos, somos sepultados ao imergir sobre a água e ao retornar, então nós estamos vivendo um novo nascimento para vivermos semelhante a Cristo. E é isso então, meu querido, que nós vamos entendendo à medida que nós vamos conhecendo Cristo. E aqui nós vemos Pedro, então, ele relatando aqueles homens. Você, retornando na sua leitura, você pode voltar, se você perdeu o culto da semana passada, em casa, e você vai ver que eles estavam ali, o Espírito Santo desce sobre eles, eles estavam anunciando e falando das grandezas de Deus, o Espírito Santo vem sobre ele. Homens e mulheres que estavam em Jerusalém devido à festa do Pentecostes, começam então a ouvir, e esse som, meu querido, é como ele é colocado como se fosse num grande alto-falante, aonde esse som ele é projetado e de uma forma sobrenatural, as pessoas começam a se aproximar aonde os discípulos ali estavam. E eles, que muitos vinham de outras nacionalidades, eram judeus que viviam em outras regiões, estavam ali, começaram a ouvir em sua própria língua natal aquilo que os discípulos estavam falando. Muitos deles, então, começaram a zombar daquilo que estava acontecendo, dizendo que os discípulos estavam embriagados. E aqui Pedro, então, se levanta como uma voz entre os discípulos para anunciar a palavra do Senhor. Aqui nós vemos, então, a primeira pregação, ou o primeiro, sermão de um cristão, ou que um cristão pregou, e isso coube a Pedro, aonde ele traz então esse texto que nós lemos, ele traz uma mensagem a respeito de Cristo, e aí nós leremos um pouquinho mais sobre isso. Mas, meu querido, o que é importante a gente entender, que quando Pedro e esses que estavam ali começam a ouvir as grandezas de Deus,
quando os discípulos estão reunidos, quando eles começam ali a falar de Cristo, a falar de Jesus, a promessa então está se cumprindo. A promessa que Cristo deu aos discípulos, dizendo que eles receberiam poder para ser de fato testemunhas de Cristo. Ali então começa de fato, meu querido, a expansão e a evangelização, falando a respeito do evangelho, das ações de Cristo, falando a respeito de Cristo. Então aqui começa de fato uma evangelização, onde eles começam a anunciar a Cristo, e tomados pela autoridade, pelo poder do Espírito Santo em suas vidas. Querido, é isso que Deus espera de nós até hoje. Essa mesma palavra que o Espírito Santo desceria sobre eles para que eles fossem testemunhas, é a mesma palavra que precisa guiar e direcionar a minha e a sua vida. Nós não precisamos mais que o Espírito Santo desça, porque ele habita em nós. E quando nós entendemos isso, o Espírito de Deus, ele começa a agir em nossas vidas, para nos santificar e para nos transformar, e para que assim possamos testemunhar a respeito de Cristo, a respeito de quem é Cristo e daquilo que Cristo fez. E o modelo, meu querido, quando nós analisamos aquilo que Pedro fala nesse texto, talvez você ouviu, não conseguiu entender muita coisa, porque como eu disse, ele vai mexendo, vai falando de algumas coisas, ele fala de Joel, daqui a pouco ele fala de Davi, mas o que, em outras palavras, meu querido, Pedro está dizendo é que, de fato ali, Cristo tinha um papel extremamente importante. Dentro de todas as outras coisas, Pedro estava falando de Cristo, Pedro estava pregando a Jesus Cristo. E é isso, meu querido, que eu e você precisamos fazer. É isso que ser testemunha de Cristo representa em nossas vidas. Nós precisamos falar de Cristo. Nós precisamos falar da obra de Cristo, nós precisamos falar da grandeza de Cristo, nós precisamos falar daquilo que Cristo fez, da como Cristo viveu. Muitas pessoas falam, puxa pastor, eu não evangelizo, eu não falo de Jesus para as pessoas porque eu não sei o que falar. Puxa, nós vamos fazer essa ação lá no terminal, eu gostaria muito de ir, mas eu não sei o que falar. Querido, o Espírito de Deus habita em você e Ele vai te dar palavras e sabedoria no que falar. Mas o que Ele vai te guiar a falar? Ele vai te guiar para falar sobre Cristo. Ele vai te direcionar para falar a respeito de Jesus Cristo. Quando nós pegamos o contexto das pessoas que estavam ouvindo essa mensagem, eram judeus, homens que conheciam o Antigo Testamento nosso hoje, que era a lei, conheciam os profetas também, e é por isso que Pedro fala de Joel, e é por isso que Pedro fala de Davi em sua mensagem. Mas por quê? Porque ele está trazendo essas figuras do Antigo Testamento, da lei, ali os profetas, para respaldar aquilo que Cristo fez. Ele estava então apresentando Cristo e validando essa apresentação de Cristo pelo conhecimento que aqueles homens tinham, pelo o entendimento da cultura que eles tinham. Hoje, quando nós vamos falar de Cristo, aqueles que talvez não conhecem Cristo, muito difícil, meu querido, talvez a gente entre em coisas teológicas, em coisas assim mais ligadas ao conhecimento bíblico. Mas a gente fale de Cristo através daquilo que Ele faz em nossas vidas, através daquilo que Cristo representa em nós. Entendendo o contexto, entendendo a cultura, o lugar, o momento em que nós estamos. Então, meu querido, a gente precisa entender como se mover e muitas vezes o como agir. E muitos deixam de anunciar as boas novas e o reino de Deus porque estão preocupados com coisas que nada tem a ver com o contexto em que você vai estar inserido. Querido, eu dou aula para crianças e eu falo de Cristo para eles, mas sem muitas vezes abrir a Bíblia, sem muitas vezes citar algum versículo ou trazer algum embasamento bíblico, mas apresentando Cristo de uma forma mais prática, apresentando Cristo
através daquilo que Ele fez em minha vida, através de situações que nós temos durante as aulas. E muitas vezes, meu querido, nós estamos deixando de levar as boas novas, deixando de ser testemunha de Cristo, porque nós estamos preocupados, meu querido, com algumas coisas que não cabem para aquele momento. Peça direcionamento, peça sabedoria ao Espírito de Deus, peça para que o Espírito Santo te guie. Então, meu querido, ele vai te instruir como de fato agir. Pedro se levanta para ser um testemunho. Ali haviam homens, meu querido, que, como eu disse, que eram os judeus que moravam em outras regiões e vieram a Jerusalém para celebrar a festa. Esses, ao ouvirem aquilo que estava acontecendo, eles se tornaram muito mais receptivos à mensagem que Pedro estava trazendo. Porque, lembra, esses homens ouviram os discípulos falar das grandezas de Deus em sua própria língua. E eles entendiam que aqueles homens eram homens limitados de conhecimento para saberem falar outra língua. Eles são chamados ali nos versículos anteriores de galileus, como sendo homens que não tinham conhecimento, de uma forma pejorativa até para dizer, ei, são homens simples. Então eles entendiam que algo sobrenatural de fato aconteceu. Então eles estavam muito mais abertos e receptivos então a essa manifestação espiritual que estava acontecendo. Porém, os judeus que ali estavam da Judéia, que sabiam, quem eram aqueles homens, estavam preocupados e conheciam a história de Cristo, estavam preocupados em abafar e silenciar esse movimento. Então você vai ver Pedro trazendo resposta para eles. E é por isso que Pedro, então, traz a citação de Joel, para que ficasse claro para eles que aquilo que estava acontecendo era o cumprimento de uma promessa. Que aquilo que de fato estava acontecendo era aquilo que eles já tinham ouvido e conheciam através das sinagogas, através da leitura da Torá, que nada mais é do que ali, os livros do Antigo Testamento, talvez aquilo que eles ouviam os anciões falando. Então Pedro está respaldando e falando, é cumprimento das promessas, ele está ali anunciando, então o Pentecostes, meu querido, nada mais é do que o cumprimento das profecias, muitas vezes, de muitas profecias que estavam ali. Esse dia, meu querido, ele é importante, ele é um dia, então, que marca a história da igreja, porque eles vêm se cumprir as promessas. Cristo já não estando fisicamente ali presente com eles. E isso, então, meu querido, injeta, isso é uma questão de fé para os discípulos, isso é uma questão de respaldar o caminho que eles estavam seguindo, aquilo que eles estavam vivendo. Isso nada mais era do que uma confirmação do que eles precisavam para prosseguir no caminho que Cristo já havia os direcionado. Nós, meu querido, talvez para nós isso seja irrelevante em nossos dias hoje, mas nós podemos entender quando nós vemos promessas e palavras de Deus se cumprindo em nossas vidas. Por que essas coisas acontecem? Por que Deus nos permite isso? Porque essa é uma forma de Deus demonstrar que Ele está conosco, uma forma, meu querido, de continuarmos crendo nele, uma forma de entendermos que Ele está se movendo em nossas vidas. Não precisa ser algo talvez miraculoso, algo sobrenatural, mas coisas pequenas, detalhes pequenos em nosso dia a dia, que muitas vezes nós deixamos passar despercebidos, que muitas vezes, meu querido, nós deixamos passar e não entendemos, ou não valorizamos aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Tem alguém aqui me entendendo e pode dar uma glória a Deus? Eu, quando cheguei, meu querido, na igreja, afastado dos caminhos do Senhor e me voltei a Cristo, eu tinha alguns sonhos.
Alguns sonhos eu entendi que não eram os sonhos de Deus para a minha vida. Alguns sonhos eu entendi que, cara, aquilo era meu, mas nada tinha a ver com o que Deus queria para a minha vida. Mas algumas outras coisas aconteceram. Algumas outras coisas Deus foi fazendo e elas foram acontecendo. E coisas, meu querido, que nada tem a ver com questões religiosas, mas do dia a dia, da vida, do cotidiano. E isso faz tempo, né? Quando eu cheguei na igreja, eu não sou bom de data, mas, meu querido, já são mais de 18 anos, pelo menos. E eu lembro, meu querido, que eu tinha 20 e poucos anos, então eu tinha comprado a minha primeira moto e eu tinha um sonho de ter uma outra moto. Uma moto maior, uma moto, né, um pouquinho mais forte. E eu tinha um modelo de moto que eu falava, cara, essa é a moto que eu queria ter. E eu, né, depois passa tempo trabalhando e tudo mais, eu consegui comprar essa moto, mas não era da mesma forma que eu queria quando eu sonhava. Eu sonhava de ela preta e tudo mais, e eu comprei uma verde. E aí, esses dias, eu me lembrei disso. De tudo isso que eu estou te contando, eu me lembrei, porque eu tinha um modelo específico, uma cor específica, e aí, agora, esse ano, meu querido, eu comprei, de fato, a moto que eu gostaria, lá atrás. Eu tinha esquecido disso. E eu estou te falando isso, meu querido, para você entender que muitas vezes Deus faz coisas em nossas vidas, e às vezes a gente não se atenta. Deus falou assim, viu, você sonhou com isso. E hoje você está vivendo isso. Sabe o que eu estou querendo te dizer, meu querido? Que Deus faz em nossas vidas. Só que muitas vezes pela correria, muitas vezes pelo nosso desejo, pelas coisas que estão à nossa volta, pelo desejo de ser nosso tempo. Querido, isso era lá atrás, anos atrás. E foi se cumprir agora. Então você fala, que sonho pequeno, ok, meu querido, mas era algo que eu queria e aconteceu. Era algo que talvez Deus não permitiu antes e está tudo certo. Vai mudar muita coisa? Não, mas reforça e afirma aquilo que Deus está fazendo. E essas coisas que Deus faz em nossas vidas, meu querido, é para reafirmar e para entendermos, meu querido, quem Ele é em nossas vidas. Ainda que não devemos basear Cristo pelaquilo que temos ou não temos, amém? Amém ou não, meu querido? Mas Deus cuida de nós, Ele é um Pai. E como um bom pai, meu querido, Ele gosta de mimar os seus filhos. Como um bom pai, Ele sabe como surpreender seus filhos. E aqui eles foram surpreendidos pelo cumprimento de uma promessa. Talvez, meu querido, você comece a analisar e pensar em coisas que você pensou, que um dia você sonhou e que Deus cumpriu na sua vida. Sabe, quando você entender isso, lembre-se, seja grato a Ele e entenda que Ele está cuidando de você, entenda que Ele está direcionando sua vida, entenda que Ele é contigo. Porque isso é um sinal, isso é uma resposta para você. Muitas vezes é uma resposta para a nossa incredulidade, uma resposta para nossa ganância, né? Pela falta de gratidão que nós temos muitas vezes. E quando eu me lembrei disso, falei, caramba, eu tinha esquecido disso. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, porque num detalhe simples, o Senhor cumpriu exatamente aquilo que um dia eu esperava. Aqui, meu querido, Deus estava cumprindo exatamente o que os discípulos estavam esperando. Deus cumpriu exatamente o que aquela geração esperava. Eles esperavam um Messias, eles esperavam um Salvador. E é por isso que, então, Pedro vai falar de Davi. Eles esperavam um rei, né? Os judeus esperavam um novo rei, Davi, que viesse e estabelecesse um reinado físico sobre Jerusalém, sobre Israel. Eles esperavam um rei militar, alguém que pudesse mudar o rumo de sua nação através de algo territorial. E Pedro, instruído pelo Espírito Santo, está dizendo, ei, Davi,
aquele que vocês reconhecem como sendo tão grande. Através de suas palavras, através daquilo que ele falou, se cumpre em Cristo Jesus. Ele é o Messias, ele é o ungido, ele é o separado, que vocês tanto aguardam. Está se cumprindo uma promessa que tanto vocês esperavam. Em outras palavras, era isso que Pedro estava dizendo àqueles homens. Era isso que Pedro estava relatando através dessa pregação. Pedro estava então falando e reforçando que Cristo tinha e vinha então da linhagem ali de Davi. Isso era importantíssimo para eles, porque havia uma promessa que o trono nunca se apartaria da família de Davi. E aí, quando você vai estudar a história, você vai ver que, aparentemente, isso se perdeu. Mas em Cristo, e quando você pega a genealogia de Cristo, lá em Mateus, você vai ver que ele tem a sua raiz em Davi. E aí, então, Pedro está afirmando isso. Pedro está mostrando a esses homens e ensinando a respeito do reino de Deus através de Cristo. Quando ele fala de Davi, ele não está só fazendo um histórico da linhagem de Cristo, mas ele está falando do reinado, daquilo que Cristo veio fazer, que era implementar o reino de Deus na terra. Quando nós falamos de Jesus, meu querido, quando nós anunciamos Cristo, nós não estamos falando de uma igreja, nós não estamos falando de uma religião, nós estamos falando do reino de Deus na terra, amém? Nós não estamos promovendo, meu querido, uma religião, nós não estamos promovendo alguém, nós não estamos promovendo uma bandeira, nós estamos falando do reino de Deus. Essa é a essência da pregação, essa é a essência de um discípulo. Essa é a essência de alguém que anuncia as boas novas de Cristo. Essa é a essência de um testemunha de Cristo. Quando eu e você, meu querido, saímos dia após dia de nossas casas, quando eu e você, meu querido, em nosso trabalho, em nosso ambiente de escola, se assim você estuda, faculdade, em nossa família, através de nossas ações, ou nós estamos anunciando o reino de Deus, o reino da luz, ou nós estamos anunciando o reino das trevas. Tudo quanto fazemos, falamos, como nos posicionamos, meu querido, ou vai ter a ver com o reino de Deus, ou vai ter a ver com o reino das trevas. Mas se somos discípulos, seguidores de Cristo, testemunhas, temos a ver com o reino de Deus, amém? E é isso que nós precisamos entender. Que nós carregamos algo muito maior do que nós. Algo que vai além de nós. E era isso que Pedro também estava trazendo através da citação de Davi e de suas mensagens. Nós vemos aqui, meu querido, também essa mensagem, a igreja primitiva trazendo a história, então, de Cristo. E nós precisamos conhecer essa história de Cristo. Eles sabiam, a partir daquele momento, que tudo era baseado em Cristo e na história de Cristo. Não em suas próprias pensamentos, em suas próprias imaginações, não em seus próprios sentimentos, em suas emoções, mas que tudo devia ser baseado e fundamentado em Cristo. Porque a gente vê tanto absurdo, meu querido, nos nossos dias, através de pessoas que se dizem cristãs. Porque muitas dessas pessoas não estão falando a respeito de Cristo e não estão fundamentadas em Cristo. Muitos não conhecem a história de Cristo. Muitos não sabem quem era Cristo. Muitos não sabem como Cristo se moveu, como Cristo agiu e aquilo que Ele ensinou. É por isso que eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus. É por isso que eu e você precisamos conhecer e ler as Escrituras. Como nós vamos falar do reino de Deus se nós não conhecemos a Cristo? Se nós não fundamentamos a nossa vida em Cristo? Se nós
só em conhecermos Cristo como sendo aquele que ressuscitou na Páscoa e agora, dezembro, chegado o Natal, o nascimento de Cristo. E é tudo o que sabemos a respeito de Cristo. E é tudo o que nós temos para falar de Cristo. Não, meu querido, se somos discípulos, aqueles que seguem a Cristo, então nós precisamos entender como Cristo se moveu, como Cristo agiu, aquilo que Cristo fazia, como Ele se portava em determinados lugares, como Ele falava e todos os detalhes que a palavra de Deus nos apresenta. Nós precisamos conhecer a Cristo. A mensagem de Pedro está apontando para que eles conhecessem a Cristo. Para que aqueles homens tivessem conhecimento de Cristo. Será que eu e você, em nosso dia a dia, em nossas ações, provocamos, instigamos as pessoas que estão ao nosso redor a conhecer a Cristo? Ou não? Será que nos ambientes em que nós estamos, as pessoas, ao nos conhecerem, ao nos verem, elas são provocadas, no bom sentido, a conhecerem a Cristo? Querido, essa era o papel da igreja, esse foi uma das ações da igreja. Esse é nosso papel como testemunhas de Cristo. Esse é nosso papel, meu querido, em levar as boas novas de Deus. As pessoas que estão ao nosso redor precisam conhecer a Cristo. E muitas vezes isso vai se dar através de nossas vidas, através de nossas ações, através de nossas palavras, através das nossas posturas. E como é triste ver pessoas que se dizem cristãos, que nada apresentam de Cristo. Que suas vidas nada têm a ver com Cristo. A mensagem aqui dele, de Pedro, a anunciar, meu querido, fala também sobre a ressurreição de Cristo. Pedro vai falar ali sobre a ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo é algo, meu querido, determinante para a mudança de vida desses homens. Para entender e analisar e se colocar um pouquinho no lugar desses homens. Daqueles que estavam seguindo a Cristo, cerca de 120 pessoas, nós lemos isso nos versículos anteriores. Aquelas eram pessoas que foram convidadas a seguir a Cristo. Você lembra os discípulos, os pescadores? Eis que farei agora pescadores de homens. Esses homens e mulheres, eles largam suas vidas e passam ali por 3 anos seguindo a Cristo em suas viagens, em suas andanças pelos lugares. Então acompanham Cristo fazendo milagres, curando enfermos, abrindo olhos dos cegos, expulsando demônios, fazendo grandes sinais e maravilhas. Então, num determinado dia, esse homem é preso injustamente e é crucificado. E morto. Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que eles viveram, agora simplesmente acaba. Simplesmente eles ficam com medo, talvez, de serem mortos também, serem perseguidos. Eles não sabem o que de fato acontecer, eles só têm uma palavra de que eles então receberiam algo do Senhor, o Espírito de Deus viria sobre eles. Para pensar, meu querido, imaginar um pouquinho. Se coloca um pouquinho dentro dessa cena, se coloca um pouquinho dentro deste lugar que esses homens estavam vivendo. Para eles, meu querido, poderia ser então ali o fim de todas as coisas. Puxa, 3 anos nós ficamos seguindo esse homem, ele nos falou tantas coisas, ele falou de um reino, ele falou que ele voltaria, ele falou de tantas coisas. E agora ele morre, e o que acontecerá conosco?
O que será de nossas vidas a partir do momento que Cristo morreu? A partir do momento que Jesus foi crucificado? Só que 3 dias depois, Jesus então ressuscitou. Aqueles homens tinham ouvido falar que Jesus retornaria, mas talvez pelas parábolas e pelo aquilo que Cristo falou, eles não tinham compreendido ainda. O texto vai dizer que quando então eles veem Cristo ressurreto, eles se lembram que ele tinha prometido que destruiria o templo, em 3 dias reconstruiria. Ali, a partir do momento da ressurreição de Cristo, algo transformou a história daqueles homens. O que te faz, meu querido, estar num domingo agora, sentado numa cadeira, ouvindo alguém falar? A convicção de pessoas que foram e viveram uma experiência com esse Cristo que morreu e ressuscitou. O que faz o cristianismo ser algo diferente de todas as outras religiões ou histórias apresentadas? O que faz Jesus ser diferente de todos os outros deuses e todas as outras coisas que são propostas espiritualmente falando? Que nenhuma delas se apresenta como Deus em carne, que nenhuma delas historicamente tem provas de que morreu e ressuscitou. Alguns falam em reencarnar, alguns falam em se tornar outra energia, aí vai, meu querido, mas de fato, ressuscitar somente Cristo. É por isso que a ressurreição de Cristo é algo, meu querido, determinante na mudança da história da igreja e, consequentemente, na mudança da história das pessoas. Quantos daqueles que zombaram de Cristo, que viram Ele ressurreto, e tiveram que falar, puxa, era verdade. Quando matam a Cristo, eles falaram, botamos fim no problema que nos incomodava. Mas quando Ele ressurge, então já não tinha mais o que se fazer. A ressurreição de Cristo, meu querido, ela é a ênfase do livro de Atos. Ela é a prova final de que Jesus era o escolhido de Deus. É por isso que então Pedro vai falar sobre essa ressurreição, para mostrar para aqueles homens que Cristo de fato era o escolhido de Deus. O livro de Atos foi conhecido também como o Evangelho da Ressurreição. Alguns historiadores trazem que o livro de Atos, em seu nome, primeiro era o Evangelho da Ressurreição. Por quê? Porque a partir da ressurreição de Cristo, os apóstolos, os discípulos começaram então a manifestar o reino de Deus, tomados pelo Espírito de Deus, mas convictos por causa da ressurreição de Cristo. Quando eu e você, meu querido, duvidamos a respeito da ressurreição de Cristo, nós estamos duvidando então da nossa fé. Quando eu e você, meu querido, deixamos de acreditar que Cristo vive até hoje, são nessas horas, meu querido, que nós começamos a perder a nossa intimidade com Cristo. E isso muitas vezes se dá não pelo fato de você dizer eu não creio mais, mas quando você não confia que Ele é vivo, que Ele é poderoso, que Ele é capaz de agir em sua vida, automaticamente, indiretamente, você está duvidando da ressurreição dele. Porque os sinais e maravilhas que Cristo fez, meu querido, ali, curando os enfermos, expulsando demônios, eram sinais já de grande poder. Mas a ressurreição dele foi algo que então eles nunca tinham experimentado.
O que fez esses homens e mulheres entregarem tudo e permanecerem convictos do que deveriam fazer? O fato de Cristo morrer e ressuscitar. O que nos deve manter, meu querido, convicto, entendermos que Cristo morreu e ressuscitou. Porque um cristão que não crê na ressurreição de Cristo, não pode ser um cristão. Porque essa ressurreição de Cristo, ela também nos traz uma promessa de que um dia Ele voltará. De que um dia nós estaremos com Ele. E essa é a grande esperança que nos guia e nos direciona. Essa é a grande esperança do cristão. De que Cristo, assim como Ele morreu e assim como Ele ressuscitou, Ele também retornará. É por isso que esse ponto é importantíssimo demais. É por isso que esse ponto, meu querido, ele se torna de algo fundamental e básico no cristianismo. Sem a ressurreição, a igreja cristã não existiria. Sem a ressurreição de Cristo, meu querido, tudo teria se perdido. Mas o que impulsiona, então, é aquela história, aqueles homens, foi a ressurreição de Cristo. A esperança, então, daqueles homens que eram covardes se tornarem heróis. Lembra? Cristo começou, então, a ser perseguido e ele se tornou preso e ele foi preso. O que os discípulos fizeram? Fugiram. Se acovardaram. Pedro negou Cristo. Quando questionado, você não é um daqueles que estava com ele? O que faz esses homens covardes se tornarem grandes heróis? No livro de Atos, de estarem dispostos a se sacrificar por Cristo. O fato de vê-lo ressurreto. O fato de entender a ressurreição de Cristo como sendo o cumprimento de suas promessas. O que, meu querido, nos impulsiona até hoje, como cristão, é entender a ressurreição de Cristo. É entender aquilo que Ele fez, entender aquilo que Ele viveu. Porque sem a ressurreição dEle, nada teria acontecido. É exatamente, meu querido, nesse Pentecostes, que nós vemos, meu querido, todo o planejamento de Deus, para que Cristo viesse e ali resgatasse os seus filhos de volta a Ele. Resgatasse da perdição lá em Adão, da entrada do pecado sobre o homem. É exatamente nesse momento que nós vemos o cumprimento de todo o Antigo Testamento. E isso nos traz a esperança e a confiança do cumprimento das demais promessas que Ele nos dá. E a promessa mais aguardada que eu e você precisamos ter, meu querido, é de que um dia Ele retornará. Maranata, a hora vem, Cristo Jesus. É isso, meu querido, que precisa nos mover. Os dias têm sido maus. Nós temos visto, meu querido, muitas coisas acontecendo diante do cenário global que estamos vivendo, diante de notícias e situações que estão ao nosso redor. Tudo isso, meu querido, reforçando as promessas que nos foram dadas, mas a principal promessa é de que Ele retornará. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento. Assim como o ladrão, que vem e pega as pessoas despercebidas, Ele retornará. E a chama em nossos corações de amor e de paixão e de buscar e de conhecer Ele se mantêm firmes e acesas, porque a gente sabe quem Ele é e aquilo que Ele fez, e que tudo aquilo que Ele prometeu se cumpriu, e consequentemente, então, ainda o que não se cumpriu, uma hora se cumprirá. Essa mensagem de Pedro, meu querido, mais do que confrontar aqueles homens, traz uma mensagem de esperança àqueles homens.
E aí a gente vai entender um pouquinho mais no próximo culto, quando a gente vai ver qual era o posicionamento deles a respeito dessa mensagem que Pedro traz. Mas essa mensagem, meu querido, muitas vezes nós lemos de forma automática, nos perdemos, porque é bem fácil você se perder. Uma hora ele está falando de Joel, daí ele começa a falar de Davi, aí você não lembra aquilo que Davi falou, daquilo que é, e pela falta de contextualização você se perde ali no texto, e é um texto que você leu e passou. Mas essa mensagem, meu querido, de Pedro, a primeira mensagem da igreja, e que é um referencial para nós, meu querido, como igreja, porque eu e você somos igreja, que é o referencial que eu e você temos para ser testemunhas de Cristo, é que nós precisamos apresentar Cristo primeiro em lugar para as pessoas. E à medida que nós apresentamos Cristo às pessoas, nós conhecemos então Cristo. E porque conhecemos então a Cristo, nós apresentamos a ressurreição de Cristo, o poder, a vitória de Cristo sobre a morte, que nos fala da esperança da vida eterna, que nos traz a outra mensagem, que é a esperança de que Ele retornará. Quem está me entendendo aqui pode dar uma glória a Deus. Puxa, pastor, como eu vou falar de Cristo, eu não sei o que falar. Você precisa, em outras palavras, apresentar a salvação através de Cristo. Porque é isso que Pedro está falando. Quando ele fala da morte, quando ele fala que Cristo foi escolhido por Deus, que Cristo era um plano de Deus, quando ele fala de Joel, quando ele fala de Davi, ele está falando do plano da salvação. E mais do que trazendo uma salvação e uma transformação e o arrependimento daquelas pessoas, ele está trazendo a esperança para aquelas pessoas. E esse é o modelo da pregação bíblica e que nós precisamos viver. Pedro não vem dizendo e trazendo promessas para aqueles homens, financeiras, promessas de coisas boas simplesmente. Não, ele vem trazer e apontar a principal mensagem do Evangelho, que é que Cristo morreu, venceu a morte, nos fez filhos de Deus, e que um dia Ele retornará para que os filhos de Deus estejam com o Pai. Que nós precisamos conhecer a Ele, que nós precisamos buscar a Cristo. Essa é a mensagem fundamental do Evangelho, meu querido. Essa é a mensagem que eu e você, dia após dia, precisamos anunciar. E é por isso que você vai muitas vezes me ouvir repetidamente falar da morte, da ressurreição e da volta de Cristo. Porque isso é a essência do cristianismo. Quando a gente vai ler então aqui, esse momento, a gente vai estudar o livro de Atos, a gente vai entendendo isso. Aqui Pedro está dizendo abertamente aos judeus que perseguiram a Cristo, de que esse momento, dia de Pentecostes, ele tem 3 propósitos. De uma forma simples, anunciar o convite de um evangelho universal. Pedro estava falando a todos. Ele não estava ali falando somente aos judeus que moravam em Jerusalém e da Judéia. Ele estava falando a todos aqueles que estavam abertos e que estavam ali vindo de outras localidades. A nova aliança em Cristo, meu querido, ela então traz a perspectiva de que todos podem ser alcançados por Cristo. O contexto deles era que somente os judeus eram o povo escolhido de Deus. Essa mensagem de Pedro e a mensagem do dia de Pentecostes, mais do que o poder do Espírito, meu querido, que muitas vezes a gente vê o dia de Pentecostes atrelado somente ao poder do Espírito, à manifestação dos dons do Espírito, e não é isso. Ele vai muito além disso. Ele vai dizer, ei, é então a oportunidade do reino de Deus se chegar a todos,
não somente aos judeus. Ele vai dizer, é a oportunidade, meu querido, do evangelho, meu querido, do evangelho, no caso, na ação de Cristo, de aproximar as pessoas de Deus. Porque na antiga aliança eles precisavam de um sacerdote, de alguém que intervisse por eles, de alguém que fosse o mediador entre Deus e os homens. A partir de Cristo, e quando esses homens iletrados, galileus, que não eram considerados ninguém na sociedade, são revestidos pelo poder de Deus e começam a anunciar o reino de Deus, em outras palavras, Deus está dizendo, ei, é possível todos se achegarem, e é possível entender que nós podemos nos achegar a Deus, independente daquilo que as pessoas achem ou julguem em nossas vidas. Nós, meu querido, precisamos da graça dele em nós. Nós precisamos da misericórdia dele em nossas vidas. Não tem a ver com nossas capacidades e com aquilo que somos, com aquilo que fazemos. Tem a ver com o agir dele em nossas vidas. Amém? Para terminar, meu querido, a outra coisa que essa mensagem, o dia de Pentecostes, nos apresenta, é que todo aquele que invocar a Cristo será salvo. Todo aquele que clamar, todo aquele que buscar a Cristo, todo aquele que desejar conhecer a Ele, será salvo. Todo aquele que estiver diante de Cristo será salvo. Coloca para mim aí o versículo 21, fazendo um favor para eu encerrar com ele. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E isso, meu querido, nos traz o entendimento de que não tem a ver com o que fazemos, não tem a ver com quem somos, mas tem a ver com o fato de nos prostrarmos diante de Cristo. Que tem a ver com o fato de reconhecermos quem Cristo é. Tem a ver com o fato de reconhecermos Ele como sendo o nosso Senhor. A palavra invocar, meu querido, fala sobre clamar, sobre buscar, sobre entender que tem a ver com Ele, sobre responsabilizar a Cristo. Em outras palavras, Ele está dizendo assim, todo aquele que entender, todo aquele que estiver disposto a reconhecer Cristo como seu Salvador, como sendo aquele que tem a capacidade de conectar o homem a Deus, será salvo. E o que o método e o modelo religioso nos empurra a goela abaixo muitas vezes, é que pelaquilo que nós somos e fazemos, nós seremos salvos. Quando as pessoas são questionadas, você tem certeza da sua salvação? Qual é a resposta mais frequente que nós ouvimos? Puxa, eu não sei se eu sou salvo, porque eu cometo muitos pecados, eu faço muitas coisas erradas. O deixar de pecar, o deixar de fazer as coisas erradas, é uma resposta e uma consequência à sua salvação.
porque então eu entreguei e reconheci Cristo como sendo o dono da minha vida, porque Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas. A palavra Senhor representa isso, aquele que tem o controle de todas as coisas. Quando você fala e chama alguém de Senhor, você está se colocando numa posição de reverência àquela pessoa. Quando um rei era chamado de Senhor, você vê isso nos filmes de idade medieval, para se achegar ao rei, todos precisavam se dobrar e colocar a sua nuca à disposição do rei. Porque quando você toma essa posição, a sua parte mais vulnerável está diante do rei. E qualquer soldado com uma boa espadada matava alguém naquela hora. É isso. Você está se prostrando diante de Deus, através de Cristo, reconhecendo que Ele é o único que pode te conectar a Deus, que pode te livrar do pecado, que pode te dar a vida eterna. Quando, meu querido, esse dia de Pentecostes se cumpre e essa mensagem de Pedro é anunciada, ele está dizendo: ei, então todos nós podemos ser salvos, porque estamos invocando, estamos nos colocando diante do senhorio de Cristo. A salvação vem através de Cristo Jesus. A salvação é um dom de Deus em nossas vidas. A transformação e a purificação dos meus e dos seus pecados, meu querido, vem através da ação e do poder do Espírito Santo em nós. Se eu e você esperarmos o dia que não pecarmos mais, para nos achegarmos a Cristo, esse dia nunca chegará. Porque a Bíblia vai nos dizer que todos nós pecamos e todos nós somos pecadores. Se dissermos que não pecamos, então fazemos dele mentiroso. Todos nós vamos falhar, todos nós vamos errar. Mas a graça e a misericórdia de Deus sobre nossas vidas nos faz entender que somos salvos não pelo que fazemos, mas sim pelo amor dele em nossas vidas. Isso não é carta branca para você sair cometendo pecado e fazendo coisa errada, amém? Amém? Porque entender a obra de Cristo e se sujeitar ao senhorio de Cristo é dizer: eu já não vivo mais pelas minhas próprias vontades, mas passo a viver pela vontade de Cristo. E todo aquele que se diz seguidor de Cristo deve ser guiado pelo Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E aquele que é guiado pelo Espírito Santo, meu querido, ele é guiado para o caminho da santidade. Então, quando alguém diz que é um cristão, mas não tem uma vida prática de purificação e santificação, é porque de fato o Espírito de Deus não guia e não direciona aquela pessoa. Se eu e você, meu querido, estamos voltando a velhas práticas, se eu e você, meu querido, estamos nos inclinando às coisas terrenas e carnais, é porque talvez já estamos deixando de ser guiados pelo Espírito de Deus. E aí então ligue um sinal de alerta. É tempo de retomar. É tempo, meu querido, de você voltar e se permitir ser guiado pelo Espírito de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem de Pedro. Essa é a mensagem da igreja primitiva. Essa é a mensagem que eu e você precisamos pregar todos os dias de nossas vidas. Essa é a mensagem que eu e você precisamos amanhã, quando chegarmos no nosso trabalho. Nas 8 horas, sei lá quantas horas de jornada você tem no seu trabalho. Nós precisamos anunciar às pessoas. Puxa, pastor, mas é pesado demais. Não é. Porque o poder do Espírito Santo em nossas vidas nos faz ser esse testemunha. Mas para isso nós precisamos nos sujeitar ao Espírito Santo de Deus. Para isso nós precisamos conhecer a Deus através de Jesus Cristo.
Feche seus olhos, meu querido, curva sua cabeça.